Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. Vocês também viram, ouviram, de ontem para hoje, as mensagens do Eduardo Bolsonaro para o seu pai Jair Bolsonaro. Mandando o Bolsonaro ir tomar nu, né? Chamando o Bolsonaro, assim, dos piores adjetivos. E teve 2 áudios do Bolsonaro pro Eduardo que, lamentavelmente, a Polícia Federal não conseguiu recuperar. Mas por que o Eduardo mandou o Bolsonaro ir tomar naquele lugar? Porque o Bolsonaro prestou uma entrevista ao site Poder 360 e, na entrevista que prestou, ele foi indagado sobre as críticas que o Eduardo fez ao Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro, para querer dar uma de moderado, afirmou que o Eduardo só fez aquilo porque era um imaturo. A Camila Bonfim trouxe detalhes acerca também desse ponto que vale ser destacado para que as pessoas entendam o contexto. Na tela. Nem mesmo Eduardo Bolsonaro esteve o tempo todo fechado com o pai. No dia 15 de julho, Bolsonaro deu uma entrevista colocando panos quentes nas trocas de farpa entre o filho e o governador Tarcísio de Freitas. Naquela ocasião, Bolsonaro disse que o filho, mesmo com 40 anos de idade, não é tão maduro. E aí, no relatório de indiciamento, a gente já tem aqui a troca de mensagens de Eduardo Bolsonaro reagindo a essa declaração de Jair Bolsonaro na entrevista, de que ele não seria muito maduro. Ele diz: "Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, eu tô pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende." E terminou com palavrões em letras maiúsculas aqui, né, mandando o pai para aquele lugar, chamando de ingrato e com mais palavrões. O que é que acontece? O Eduardo seguiu ordens do pai. Foi para os Estados Unidos, abandonou o mandato dele para fazer um trabalho sujo, criminoso, sacana, contra a economia brasileira e critica o Tarcísio, porque em determinado momento o Tarcísio chegou a sugerir que os governadores poderiam fazer um acordo aqui, outro acolá, com os Estados Unidos, para que a economia não fosse afetada. Depois o Tarcísio volta a bajular o Bolsonaro e ficou naquela, cachorrinho de coleira, né? O governador de São Paulo é a maior vergonha da política nacional. Os paulistas devem ter vergonha do governador que tem. É um cachorrinho com 3 coleirinhas. Uma o mercado puxa, a outra a família Bolsonaro e o Trump atrás, né? Lamentável o papel desse governador, que ainda veio passar pano depois. Então o Eduardo ficou com raiva por isso. Foi lá fazer o papel sujo que o pai mandou, teoricamente, e o pai vai para dar uma entrevista e chama ele de imaturo. Aí ele ficou pé da vida. Como o Carlos Bolsonaro também ficou, chamando os governadores de direita, que não são de direita, são de extrema direita também, e estão tão somente tentando se aproveitar da situação para sequestrar os votos bolsonaristas. O Carlos chama os governadores de ratos. Os governadores ficaram calados, mas o do Mato Grosso falou que o Carlos Bolsonaro deveria falar pela boca e não por outro lugar, né? Sugerindo que o Carlos estaria defecando pela boca. Governador Mauro Mendes, que é afiliado à União Brasil. Então, a extrema-direita está sem candidato, está dividida. O Alexandre de Moraes conseguiu mostrar para o mundo quem é Bolsonaro, quem é Eduardo e quem é Silas Malafaia. E também mostrou para as velhinhas com as bíblias nas mãos, atenção velhinhas, que fizeram um passeio no parque. Alô, Débora do Batom, a família do Clezão, nunca foi em prol de vocês, né? Vocês, que não são velhinhas, os golpistas do dia 8 de janeiro, nunca foi em relação a vocês. O deputado federal Lidberto Farias gravou um vídeo e eu achei interessante, eu vou mostrar 30 segundos do vídeo que ele publicou nas suas redes sociais. Você acreditou mesmo que aquelas manifestações pela anistia eram por senhoras com a Bíblia na mão que estavam presas? Olha, se você acreditou nisso, você foi enganada. A gente dizia, eles só querem livrar a cara de Jair Bolsonaro. Veja agora, eu vou ler aqui. Quem escreve é Eduardo Bolsonaro. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Eduardo Bolsonaro falando para o Jair. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF, resgatar a democracia ou, prestem atenção, enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna, para casa num regime semi-aberto. Nesse cenário, você, Eduardo falando para o Jair, não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos a duras penas aqui
bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. E ele conclui dizendo o seguinte: eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Você pode até não ser culpado, mas que você foi enganado, você foi. Vocês viram aí, né? Tem áudio do Bolsonaro falando assim, olha, não adianta governador tá discutindo tarifa sem a questão da minha anistia ser colocada na pauta da Câmara dos Deputados. Vocês estão compreendendo. Agora o áudio do Malafaia esculhambando o Eduardo Bolsonaro, muita gente pegou a pipoca pra assistir. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dele um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. E aí, gostou? Se gostou, eu quero pedir encarecidamente para que você possa dar o like, comentar, compartilhar. E mais uma vez, a importância da tua inscrição. Lembrando que este canal, o JA Cortes, é uma extensão do meu canal principal, o canal do João Antônio Clique Política. Lá nós temos vídeos mais extensos. Neste canal, nós divulgamos, em média, 4 a 5 vídeos por dia de conteúdos que são extraídos do nosso canal principal. É muito importante a tua interação e a tua inscrição. Companheiros e companheiras, um forte abraço a todos, a luta continua e até uma outra oportunidade.